Fala pessoal, bem-vindos aí, Evandro da Estúdio Finance. Hoje, 12/7 à noite, aí, quero fazer uma análise para a próxima semana. O objetivo é a gente ver o que aconteceu na semana, identificar o que está acontecendo no mercado, quem está participando e o que pode vir a acontecer durante a semana, para a gente tomar decisão, para a gente fazer trade, day trade, no longo prazo, nesses pontos, tá? Vou fazer análise de alguns ativos, não todos, para a gente não ficar muito longo, para ser prático. O objetivo principal, o que eu gostaria de transmitir para você? Melhorar a tua análise, abrir tua mente, esclarecer de uma forma simples e tranquila, ok? Então vamos lá, primeiro que eu quero ver é o dólar, é o DAX, que é o ativo que eu mais opero aí. Então o que a gente tem com o índice da Alemanha? O índice da Alemanha, eu gosto de começar com ele no gráfico diário, tá? Gráfico diário é bacana. O que ele terminou na sexta-feira? Ele terminou com um força compradora, verdinho, força compradora, beleza. Mas o que a gente pode fazer uma análise antes de colocar todos os padrões, tudo que a gente estuda? A gente pode fazer uma análise de comportamento. Qual que foi o comportamento dele no início do mês? Ok, Evandro, ele abriu, ele subiu. Perfeito. Mas o que ele faz todos os meses? Ele movimenta, na primeira semana, ele movimenta quantos pontos? Olha, ó, aqui aparece 9.480. Estes são os principais resultados. 948 pontos. Aqui começou mais 800, 900 pontos. E aqui, quantos ele começou a movimentar? Cara, ele movimentou metade. Ou seja, a gente não pode negar que uma movimentação dentro do mês ainda não ocorreu. Pergunta que todo mundo precisa saber, todo mundo faz. Evandro, se ele subir, ele vai subir até onde? Se ele cai até onde? Né? Essa é a nossa grande pergunta. Então, só mostrando para vocês aqui da possível movimentação, olha só. E ele teve uma amplitude, uma movimentação pequena comparado com os primeiros meses. Primeira semana, pelo menos, tá? Então, possivelmente agora na segunda e na terceira semana a gente vai ter uma movimentação, tá? Então, vamos lá. Ponto de parada, principal ponto de parada, aqui. Olha só, eu vejo já no gráfico diário um ponto de parada, tá? Por quê? Porque a gente precisa saber se ele vai subir ou se ele vai cair, né? Então vamos lá, ponto de parada no DAX aqui. Vamos dar nome aos bois? Vamos lá, né? Aqui, ó. 12.950. Ponto de parada, aqui ele poderia fazer um ponto de parada, né? Porém eu vejo aqui um ponto de parada bem interessante. Então eu não quero colocar muitos, quero saber somente isso aqui. Evandro, tendência de alta nos últimos meses. O que ele veio fazendo nos últimos dias? Ele veio tentando fazer uma força vendedora aqui, parou essa força vendedora e entrou uma força compradora e já equilibrou. Opa, cadê a cor verde? E já equilibrou o mesmo tamanho, tá? O que eu vejo então? Topos, fundos e fundos ascendentes, tá? Ele fez este movimento que é bem interessante para vocês verem, ó. Ele fez uma queda, depois ele tentou cair de novo e aqui ele tentou subir. E aqui ele tentou subir e agora ele começou a subir. Então esse movimento de fundos e fundos é bem interessante. Aqui a gente pode dizer que entrou volume, aqui a gente pode dizer que entrou os grandes players, aqui a gente pode dizer um monte de coisas que não é objeto do vídeo agora. Então eu não vejo uma força vendedora tão forte presente, tá? E entrou um dia vendedor, mas os outros dias já pararam. E com os dois pontos de parada aqui. Eu gosto de jogar num gráfico de H4 para a gente ver um pouquinho mais detalhado onde que ele pode parar, né? Então aqui eu vejo um ponto de parada, olha só. Aqui eu vejo um ponto de parada, tá? Não vou me alongar nas explicações por que eu vejo ali um ponto de parada. Eu vejo um ponto de parada, tá? Nesse ponto eu vejo bastante troca de comprador para vendedor, ok? E aqui nas últimas horas, lembre-se que estou num gráfico de 4 horas, 4, 4, 4, 4, bastante comprador. Essa zona de comprador, o tamanho, amplitude, ele eliminou esta vendedora que foi a última, mas praticamente ele equilibrou com esta. Então eu falo em venda a partir do momento que ele começar a apresentar aqui uma possibilidade de queda, tá? Não adianta eu estar com ele aqui, ó, aqui, falando em venda, aqui, opa, falando em venda nesse ponto aqui. Não, quando ele me apresenta motivo para mim falar em, opa,
parou a alta e pode vir uma queda, eu começo a falar alguma coisa. Então ponto de parada em H4 ali, ponto de parada em H4 aqui. Aqui ele é muito vago, né? Então a gente tem aqui para ele subir mais uns 70, 80 pontos, que é movimento de um dia, 4 horas mais 4 horas, e ele pode cair aqui bastante, pode cair mais de 280 pontos. Um dia inteiro de uma boa queda ou um pouquinho mais. E se a gente jogar lá para o gráfico de 5 minutos, o que a gente tem no gráfico de 5 minutos? A gente tem a confirmação momentânea. Eu vou reduzir bastante para a gente ver vários dias. O que é a confirmação momentânea? De novo, vamos lá. Eu tinha alguns movimentos de queda, depois eu tive um movimento de queda, só amplitude. Aí eu tive o movimento de alta, e aí eu vim com o primeiro movimento de alta. Agora eu vou começar a fechar um pouquinho menos. Movimento de queda, e aí o que ele começou? Ele começou com um movimento de alta. Mas até então eu não sabia se ele ia ganhar, mas olha aqui ele me mostrou que ele ganhou. Aqui ele mostrou que ele ganhou. Dá pra fazer vários aqui, né? Não vou fazer todos aí, né? Vou fazer todos aqui, ó. Depois de queda, depois de queda, depois de queda. E aqui, movimento de alta. Ficou movimento de alta, movimento de alta. O que eu quero mostrar? Que a maioria que ganhou foi força compradora. Ele passou na última resistência do dia anterior aqui. Ele parou lá em cima. Tá bem importante. E ele parou nesse ponto de parada. Então M5, o que a gente tem? M5 a gente tem também, ó, formação compradora. Tem um ponto de parada lá em cima. Então ele continua uma formação compradora com este ponto aqui, um ponto de parada bem interessante, ó. Aonde, Evandro? 12.650. Tá? Por que eu olho nesse sentido? Porque se eu vejo que o mercado vai cair para depois começar a subir, então esse aqui merece ser vermelho. Olha só que legal. Eu continuo com os vermelhos, vou desenhar todos os vermelhos aqui, tá? Só para vocês verem os vermelhos. E eu vou desenhar os verdes. Verde. Verde, né, Evandro? Verde. 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 Verde, verde, verde. Então, se eu ver uma formação um pouco menor descendo, eu continuo tendo o mesmo padrão. Então, eu ainda posso pensar numa alta, sabendo que o que? Aqui M5 e aqui tem um espaço de H4. Beleza? Então, índice da Alemanha é isso aí. O mercado abrindo agora, mas aí tem que esperar para a gente ver o que acontece. Vamos lá? Dólar real. Já tenho traçado aqui algumas coisas, mas fica muito mais fácil para a gente traçar aqui. O que a gente precisa ver? Gráfico diário. O preço está aqui. De novo, o que a gente teve de movimentação durante o mês? Cara, sobe um dia, cai um dia, sobe um dia, cai um dia, sobe um dia, cai um dia. Bem diferente de qualquer outro mês que ele iniciou agora, tá? Olha só, nos primeiros dias sempre com movimentação. Então sim, o dólar deve dar uma disparada essa semana aí, tá? Para cima ou abaixo aí, né? Não tenho como te dar essa resposta agora, mas a resposta que eu peço para você observar é o que? Enquanto ele ficar trabalhando nessa zona aqui, não vai ter movimentos fortes. É o dia que sobe um, cai outro. E aí, a partir do momento que ele fechar um dia acima ou fechar um dia abaixo, opa, todo mundo voltou pro game para fazer movimentação. Então eu vejo de último que movimentos de alta, fundos, fundos e fundos, só que eu precisaria falar em confirmação. Tá? E também eu vejo que topos e topos descendentes, né? Fazer vermelho aqui, topos e topos descendentes, só que eu precisaria o que? A confirmação para ele buscar um ponto maior. Então esperar um pouquinho o dólar aí, né? No H4 a gente consegue ver um pouco mais. O que acontece? Por que eu ainda falo um pouquinho de alta, tá, pessoal? Por quê? Porque nessa queda aqui que a gente teve aqui, tá? Ele tinha a oportunidade de ter caído aqui e ele tinha a oportunidade de ter rompido aqui. Ok? E o que nós vimos aqui? Entrou força compradora, entrou força compradora, entrou força compradora. Ah, aqui ele bateu numa resistência exatamente de H4, sim, e ele não está comprador. Olha que interessante. Ele não está comprador aonde? Nas últimas 4, 4, 4 e 4. Sexta-feira e tal. Então, por isso que eu falo, se eu vejo ainda a última força entrando aqui compradora, a verde, porém, só vou falar em venda quando ele se apresentar na venda forte. É assim a venda forte? Não, quando ele vier com uma venda um pouquinho mais forte. Tá? Aí a gente pensa em continuidade para ir lá buscar, mas eu ainda acredito por enquanto numa alta. Por quê? Porque este
esta força compradora, esta força compradora e esta força compradora não foi desmanchada, tendo oportunidade. Beleza? Tranquilo? Vou falar de euro-dólar rapidinho aí, né? Esperei o mercado abrir para vocês verem aí. Então, gráfico diário, que é importante a gente ver. Gráfico diário, o que a gente tinha? Já fiz as marcações. Ponto de parada, tá? Ponto de parada diário, lá em cima e aqui, mas a gente vai identificar os pontos intermediários. Então, 1.13.296, 1.12.738. Gráfico diário ele veio numa tendência de alta, né? Veio com fundos e fundos mais altos. Fez esse ponto maior. Quando ele fez esse fundo aqui, ele poderia ter subido, mas ele fez um topo descendente, tá? Então, se a gente for desenhar aqui, o que ele vinha fazendo, ó? Ele veio aqui com queda, depois queda e depois queda. Então, anteriormente aí eu ia falar um pouquinho de alta, ó. Aqui eu estava vendo fundos e fundos e fundos. Cara, vou ver a alta com uma dificuldade aqui. Já entrou venda. Aí ele fez o quê? Topos e topos descendente com fundos. Eu vou ver onde ele para na volta para ver se ele vai continuar. Então, a expectativa era que ele continuasse o quê? Aqui ele rompesse com força vendedora. Por que eu falo romper? Porque terminou a força compradora, entrou uma venda e ela entra escalonada e aqui ela confirma, tá? E aí o que aconteceu? Cadê aquela venda toda? Ó, final do mês passado, feriado de 4 de julho, aí ele começou a movimentar. Ele movimentou o quê? Com uma compra. Só que ele está num ponto de parada onde muita gente desistiu. Só que eu não vejo no gráfico diário 1 dia, 2 dias, não vejo venda, e teve a oportunidade da venda, tá? Rejeitou ali. Então, de novo, eu já vou traçar em H4, né? E aí não é o início de uma operação, mas é o que? Eu vejo uma força vendedora quando ele passar aqui, desse ponto aqui, que significa que mudou o comportamento, tá? O que eu vejo hoje? Eu vejo que sim, ele fez essa força vendedora de último. Esta força vendedora equilibrou, falando em 4 horas, equilibrou, ele vem para uma alta, como eu falei no gráfico diário, só que ele equilibrou. E nesta alta aqui, nessa subida, ele parou aqui. Então ele precisa definir se ele passa para cá ou se ele passa aqui abaixo. Se ele vier abaixo, por isso que eu não desconsidero, Evandro, já está vendo topos e topos? Eu já estou vendo, mas tem que terminar o candle. E aí o que acontece? Se ele vier aqui e ele parar aqui, ó, fizer isso aqui e começar a entrar força compradora, o que aconteceu? Confirmou fundos e fundos ascendentes. É um primeiro pré-requisito. Mas, cara, deixa ele romper com vontade aqui para ele andar um pouquinho mais. Tá? E no M15 daí a gente consegue mostrar. M15 a gente consegue mostrar exatamente isso que acontece. Ó. Pontos de parada. O mercado abriu agora, né? Bem rapidinho aí. O mercado abriu. Então, o que nós temos? Ó, ele abriu, ele subiu. Veio a testar agora um gráfico de M15, uma resistência, tem fundos, cara, queda só depois que ele passar daqui, ponto, só depois que ele passar. Por quê? Porque se ele passar dali, ele vai ter apresentado ou um candle forte, ele vai confirmar topos e topos, e a guerra de comprador e vendedor vai estar assim, ó, comprador, vendedor, e aí o vendedor vai estar lá embaixo, tá vendo? Enquanto o vendedor estiver por aqui, ou o vendedor estiver por aqui, tem chance de entrar compra. Então, paciência, tá? Paciência é uma virtude. Tá segurando nessa resistência aqui, ó. Essa resistência. O que ele abriu? Fazendo uma análise de agora com o mercado aberto. Força compradora, força compradora, força compradora. Opa! Foi embora a força compradora. Entrou força vendedora. Ah, Evandro, eu vou sair vendendo? Não. Tem que ver a estratégia que se usa. Entrou uma força compradora fraca, força vendedora já ganhou de novo. Então, aqui temos a força vendedora, que é o quê? Para voltar para essa região de definição. Tá bom? Pessoal, sigam a gente, indique seus amigos para falar com a gente, assistir os vídeos. A gente está produzindo material, o objetivo é conteúdo gratuito, o objetivo é informar todo mundo, criar uma rede aí, uma comunidade, enfim, grupos abertos que possa contribuir. Quando você pode levar informação para outra pessoa, agregando, eu acho que é o futuro, é cada um tendo um pouco mais de conhecimento. Estúdio Finance no Instagram e Evandro Guinzelli, underline Guinzelli no Instagram aí, tá? Sucesso a todos, boa semana, até a próxima análise.